Boa noite, pessoal. Noite de terça-feira, último dia do mês de junho. Noite fria, uma chuva leve caindo lá fora. Estamos no inverno, né? É época de frio, tem que fazer frio. E a nossa live de segunda-feira foi transferida para terça, porque hoje temos um convidado especial aqui, que já esteve hoje durante o dia na nossa propriedade, conhecendo um pouco aí a cultura do tabaco e a diversificação que nós fizemos. Conosco, Renan Santos, pré-candidato à presidência do Brasil. Satisfação recebê-lo aqui. Tudo bom, uma honra estar aqui no podcast, uma honra trocar ideia. E sim, eu visitei hoje, foi muito legal, foi um aprendizado gigantesco. Foi uma aula sobre um tipo de Brasil que não está na propaganda oficial do Brasil, né? As coisas que eu aprendi com você, as coisas que você faz aqui, elas assustam bastante porque a visão que tentam passar sobre a agricultura familiar no nosso país é sempre uma visão meio de coitadismo, né? No sentido de que é uma coisa sofrida, ou vão falar de MST, essas porcarias. Quando, na verdade, é sobre capacidade, sobre trabalho, sobre inteligência, sobre astúcia. Você me contou que você é um cara que estudou, acho que o quê? Até a quinta série. E tem um conhecimento absurdo daquilo que você faz. E foi uma aula, assim. Eu saí atordoado, tanto que eu saí com a seguinte tese. Eu preciso exportar 300 de você lá pro Maranhão. Eu vou clonar o senhor. Não o senhor, né? Você é um pouquinho mais velho do que eu imagino. Quantos anos você tem? 49. 47 anos mais velho do que eu. Eu vou cloná-lo e vou enviá-lo para o Maranhão e assim tornaremos o Maranhão um lugar muito desenvolvido. Mas saiba, Renan, que você vai visitar qualquer propriedade rural e você vai ter essa visão de que todo produtor aqui na nossa região faz o possível para prosperar, mesmo tendo desafios aí no nosso dia a dia, mas a gente faz o possível para conseguir almejar as conquistas, né? Bem, você está em uma visita ao Rio Grande agora, mais dias já? Fazendo um percurso aqui pela região? Sim, eu faço viagens pelos estados do Brasil de mais ou menos 5 a 6 dias. Então, no Rio Grande do Sul, eu cheguei na sexta-feira. Aí eu fiz um pouco de Porto Alegre. Nós tivemos um show. Foi na sexta ou sábado? Não. Eu cheguei sexta-feira à noite. Fizemos um show no sábado. E congresso nosso, um congresso bem grande em Porto Alegre no sábado. Gravamos para Porto Alegre também sábado e domingo. Aí, a partir de segunda, começamos a viajar aqui pelo estado. Vamos até Caxias amanhã. E de Caxias, e passamos por Lajeado e tal, acho que é Venâncio. Sim, Venâncio. E também, aí vamos voltar de Caxias, aí eu volto pra São Paulo, de São Paulo eu vou pra Belo Horizonte, aí já acaba Rio Grande do Sul. Mas eu vou voltar na campanha, né, quando virar campanha, não mais pré-campanha pra cá. Bem, eu quero te apresentar alguns números do tabaco. Hoje de manhã você conheceu um pouquinho na prática a produção de muda, a cura do tabaco, a lavoura. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes nessa cultura, sabendo que o Brasil hoje tem uma restrição enorme na nossa cultura, sendo que nós somos referência em exportação há mais de 30 anos. Mas antes disso, o que te levou a ser pré-candidato à presidência? Eu sempre sonhei em fazer coisas muito grandes em qualquer área da minha vida. E eu sempre gostei muito de história. Eu sempre admirei os grandes homens da história da humanidade. E eles sempre me inspiraram muito. Então, você fala do Alexandre o Grande, Júlio César, Constantino, Juliano. São homens muito opostos entre si, mas todos com histórias muito grandes. Péricles, Ciro Grande. Então, quando eu falava desses caras, né, eu via essas grandes histórias de conquistas, de aventuras. O próprio processo de descobrimento do Brasil, as grandes navegações, é como naquela época você pegar uma nave e ir pro espaço agora, né? Você pegar um barco e cruzar o oceano com um barquinho de madeira é uma loucura. E aquelas pessoas fizeram isso. E você vê que é uma linha do tempo que conecta todas essas figuras a você. E você saber que você pode fazer a diferença aí no teu país, na tua cultura, nesse momento histórico, é uma coisa muito grande. E eu sempre vi isso como algo que eu ambicionava para deixar uma marca minha na história, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu montei o MBL, a gente derrubou a Dilma Rousseff, fez as manifestações que a gente fez, foi uma alegria muito grande, porque eu falei, nossa, a gente tá conseguindo realmente fazer a diferença. Só que, para fazer a verdadeira diferença, não adianta a gente só protestar, a gente tinha que chegar no poder e implementar uma série de ideias, porque o Brasil é um país muito complexo, tem muita sabotagem. Você estava começando a falar do tabaco, o que você me apresentou hoje é apenas sabotagem pura e simples a um setor. Então, quando a gente olha assim, eu tô soltando um setor dos milhares de outros setores do Brasil que são sabotados pelo governo. Você olha e fala, cara, tem tanta coisa pra gente resolver, tanta coisa que tornaria o Brasil um país melhor e a gente não consegue fazer. Então, a minha vontade de entrar pra história é fazendo as coisas que precisam ser feitas. Que bom. Você hoje, nos últimos dias, deu bastante entrevista em rádios da região, né? Uhum. Eu gosto, assim, uma das coisas que eu vou ser com certeza o pré-candidato que mais entrevista deu.
Tem dias que eu dou 6 entrevistas, 5 entrevistas. Hoje eu dei uma paulada. Então a ideia é realmente rodar o Brasil, dando entrevistas, falando com as pessoas e entregando as teses que a gente gosta de trabalhar. E, por exemplo, eu dei uma entrevista hoje numa das rádios aqui em Santa Cruz, e aí o G1 lá da Globo já pegou um trecho, já compartilhou e já tá rodando, já virou polêmica. E Que é assim, bom. é bom. Hoje as redes sociais também são uma ferramenta muito rápida e importante, né, para levar a informação, né? Uhum. A rede social é fundamental. Assim, minha pré-candidatura só existe por conta das redes sociais, isso é um fato dado. Bem, eu quero te apresentar aqui um rápido resumo da cadeia produtiva do tabaco. Eu quero que o Alain coloque no ar para nós o primeiro slide ali. Nós somos hoje nos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 525 municípios produtores. Em torno de 138 mil famílias que produzem o tabaco. 533 mil pessoas empregadas nesse setor. Uau! Né? Em torno de 310 mil hectares. Então você tem uma noção da importância que o tabaco tem ao sul, principalmente, e gera esses empregos diretamente no campo. E aí quando a gente fala, que nem hoje foi lançado o Plano Safra mais uma vez. Sim. E quando você olha ali o segmento tabaco, você tem um monte de restrições para uma cultura que é tão importante. Sim. Então, qual a tua visão hoje nesse setor da fumicultura? O que poderia se fazer para valorizar esse produtor que está inserido nessa cadeia produtiva tão bem organizada? De maneira muito clara, qualquer setor brasileiro em que o Brasil ele é segundo, terceiro, quarto lugar em competitividade no mundo, ele tem que ser tratado com uma atenção hiper especial. A gente fala com muito orgulho dos aviões que a gente faz pela Embraer, que já concorre com a Bombardier e começou a concorrer com a Boeing. Então o Brasil é um dos maiores hoje na aviação. Então eu tenho que olhar para esse setor em que o Brasil já está indo bem e arrancar todos os entraves dele. E não vou ver ninguém reclamar de eu arrancar entraves na produção de aviões, certo? Mesma coisa na produção de soja, em que a gente está alimentando cadeias inteiras pelo mundo com a soja. Ninguém vai querer ver restrição nisso. Agora, por que ver restrição no tabaco e que a gente é o número 1? Veja, no tabaco a gente é número 1 em exportação. A gente está alimentando mercados externos, a gente está falando de uma cultura que tem valor agregado. É diferente, assim, por mais que o grão seja muito importante, o tabaco tem valor agregado. E você me mostrou que você agrega valor no processo já na sua pequena propriedade. E aí, antes de ir para o fabricante, né, você já andou algumas etapas. A soja que a gente exporta do Brasil, e nada contra os produtores de soja, mas ela vai crua. Ela vai, né, um material sem nenhum tipo de processamento. Você já faz um pré-processamento das folhas aqui. Então, isso deixa valor agregado e também trabalha com as propriedades menores, o que trabalha com a agricultura familiar e também, imagino eu, deve ter algum grau de cooperativismo também no setor. Então, o que me espanta é por que diabos, quando a gente está falando em agricultura familiar, pequena agricultura, diversificação em diversas regiões ao redor do Brasil, mais concentrado no sul, mas também indo para o Nordeste, o governo brasileiro não olha com carinho para isso. Aí vai falar, não, mas porque o tabaco acaba trabalhando com um produto que gera externalidades, né? Beleza, mas se o produto está sendo exportado, a externalidade não é nossa. Se é um chinês que está fumando, se tem um cara na África, se tem uma empresa na Europa, ora, não é problema nosso. Não é problema nosso. E são adultos que estão fazendo uso disso. É um produto conhecido mundialmente. Então, por que diabos nós estamos querendo evitar que nós conseguimos exportar esse produto? É porque na prática a perseguição ideológica, e aí eu vou falar meu ponto, não é que é sobre o tabaco, é porque como o tabaco você consegue criar uma narrativa negativa sobre ele, e como tudo que a esquerda, quando está no poder, ela age contra a agricultura brasileira, com o tabaco ela consegue ter melhores argumentos para tentar ferrar o setor. Se, por exemplo, olha, a soja vai te dar câncer, na hora eles vão tentar criar meios para quebrar o setor de soja, como fazem com a carne. Tem estudos e mais estudos, campanhas e mais campanhas. Inventaram que você ter, vamos dizer, rebanho bovino, você aumenta o efeito estufa. Né? Então, quando os caras conseguem uma argumentação contrária, eles vão contra mesmo. E é uma tentativa clara de sabotagem. Então, eu acho que eles apenas encontram argumentos mais convincentes para atrapalhar um setor, porque a função deles como um todo é atrapalhar a agricultura. Eu, inclusive, compartilhei nos últimos dias um vídeo de um outro canal onde mostravam os números, né? O Brasil não ocupa nem 10% da área para áreas agrícolas. E aí você pega a Europa, em torno de 50% ou mais que 50% para áreas agrícolas. Mas apontam o dedo sempre para o Brasil, né? Como o grande vilão. Mas somos, na verdade, um grande fornecedor de alimentos para o mundo. Essa história me dá muita raiva. Vou te contar um negócio. Eu tive uma reunião com embaixadores do mundo todo, 60 embaixadores na quinta-feira. Uma reunião pública, eles foram me sabatinar. E aí na sabatina eu pude falar isso para os europeus.
Eu falei, como é que pode, né? Em inglês o termo é preaching, né? Que é ficar pregando, né? Eu falei, vocês ficam preaching us, né? Vocês ficam dando aulinhas pra gente sobre como se comportar em termos ambientais, sendo que, do ponto de vista ambiental, a gente tem um código florestal muito mais avançado que o deles. A gente preserva a mata ciliar no Brasil, lá na Europa não preserva. Você vai pegar um rio, eu vi isso em Portugal, né? As vinhas, as plantações de uva vão até o rio, até a beira do rio. Aqui no Brasil, o produtor vai preso se isso acontecer. Sim. Né? É um inferno para o produtor trabalhar. Então, ele preserva a mata ciliar, você tem que preservar cotas mínimas de floresta nativa, já estão falando de corredores para passagem de fauna e tal. E lá na gringa não precisa fazer absolutamente nada disso, e eles vêm dar aula pra gente. É um absurdo, a gente não tem que aceitar essa aula deles. Eu falei pra eles, vocês não vão mais ficar vindo dar aula aqui. Houve um evento que é a COP30, lá em Belém do Pará. Belém é uma cidade que, a cidade em si, ela é um crime ambiental. Belém é inteira favelizada. Belém não tem saneamento básico. Todos os rios aí estão altamente contaminados. Os lençóis freáticos são contaminados, porque o esgoto basicamente é largado ali. E reuniu um monte de europeu para ficar dançando lá, uns carimbó, umas músicas locais, e comemorando que eles estão ajudando o nosso meio ambiente. Não estão ajudando nada, eles estão apenas sabotando a nossa produção. Então isso é uma coisa que a gente não pode permitir que façam conosco. Eu acho que o Brasil, ele se diminui demais quando ele permite que venham, vamos dizer, figuras de outros países dar lição de moral na gente. A gente não está, vamos dizer, numa posição de aceitar isso. E eu acho que o Brasil tem que se dar o respeito. E nós temos que começar a se dar o respeito, porque boa parte da pressão que surge sobre nós é uma pressão que nós aceitamos. Vê se os Estados Unidos aceitam essa pressão sobre os produtores deles. Vê se a China é o maior produtor de frutas do mundo. Vê se ficam, desculpa o termo, cagando regra para os chineses, para os australianos. A gente que deixa. E aí se você olhar os números, Alan, coloca no ar para nós o slide 5, que mostra que o Brasil exportou no ano de 2024 562 mil toneladas de tabaco. Só que se você olhar os outros países, China, Zimbábue, Índia, Estados Unidos, Tanzânia, Malawi, todos eles também exportam. E a gente vê, quando nós participamos da COP11, que outros países incentivam o seu produtor a estar plantando e a exportar. E por que nós, eu vou pegar o exemplo do tabaco, mas que é o exemplo de outras culturas também, a gente parece que retrai, o governo quer retrair, parece que é errado você estar produzindo algo para exportação. Então isso é um ponto muito importante que nós já há tempo nas nossas redes sociais falamos, e a gente gostaria de ver um dia um governo que desse o pontapé para nós alavancarmos e não para nos atrapalhar e tropeçarmos. Eu vou te falar uma coisa, lá no teu gráfico tinha um caso da Bahia, né? Que já tem uma fazenda bem grande produzindo para Philip Morris. Eu acompanhei o caso dessa fazenda. Eles já estão produzindo uma espécie de um tabaco diferente que é utilizado num produto novo, que é uma espécie de um vape já da Philip Morris. Pois bem, o mundo vai se adaptar. Né? O mundo do tabaco, ele vai se adaptar às circunstâncias tecnológicas e às circunstâncias sanitárias dos países. E vai continuar a ter plantação de tabaco no mundo todo. E você já vai ter tabaco transgênico, vai ter de tudo. Então, em vez da gente perder a posição de maior fornecedor do mundo, que tal a gente se adaptar à tecnologia, gerar valor agregado aqui mesmo no Brasil, continuar exportando, continuar ajudando o agricultor? Eu não consigo entender. É que assim, eu volto a colocar, é natural que essas pessoas que estejam tocando esse tipo de perseguição. E eu vou falar, tá? O PT sempre foi um partido formado por fumantes, intelectuais fumantes de esquerda. É óbvio que isso é apenas argumentação, que para eles é uma argumentação funcional para sabotagem de um setor. É apenas isso. E eu acho até cômico, vou até te comentar. É até cômico que essas pessoas depois vão passar férias em Cuba e vão ficar fumando charuto em Cuba. Eu acho a coisa mais cômica. Aí eles pegar um charutão, um charuto enroladão de folha de tabaco cubano e fumam e achando a coisa mais linda do mundo. Eu acho que tudo isso é de uma hipocrisia gigantesca, mas acima de tudo isso é sabotagem. O que eu acho, como pré-candidato a presidente da República, que eu posso falar? Eu vou tirar todos os embargos que tem nesse setor. Todos os embargos. Embargos para compra de maquinário, embargos para crédito, tudo isso. O setor tem que funcionar. Se tem valor agregado, isso significa que é uma atividade ligada à agricultura que vai gerar uma renda média maior para o agricultor, especialmente para o pequeno agricultor. Então, qual é o lado negativo dessa história? Eu ainda não vi o lado negativo dessa história. Esse é o problema que eu vejo. Assim, se eles quisessem argumentar apenas, não, mas o mercado... Mas está sendo exportado a maior parte disso. E outra coisa, para o mercado interno, existe o cigarro? Ele tem um preço mais caro, não sei o quê, existe o Sistema Único de Saúde? Ok, vamos evitar o contrabando. Vamos
proibir o contrabando como ele existe no Brasil hoje. Mas agora vai estar ajustando ali e se isso começar a valer, a carteira de cigarro mais barata vai estar custando mais de R$10. E aí, mais uma vez, o contrabando se beneficia com essa situação, né? Sim, exatamente. E, na verdade, o contrabando tá dando risada dessa história toda. E eu vou falar uma coisa, é que aqui, você me explicou hoje, né? Aqui a questão climática, bioma e tal, ela é muito bacana para o produtor local. Agora, eu imagino que a gente deva ter concorrência externa, por exemplo, dos Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos adoram esse tipo de sabotagem. Os Estados Unidos adoram esse tipo de sabotagem. É tradicional do agricultor norte-americano políticas via ONGs, de sabotagem de concorrentes internacionais deles para que eles voltem a ganhar mercado externo. Eles têm problema com o Brasil na soja, eles têm problema com o Brasil no milho, eles têm problema com o Brasil na carne. Nos 3 casos, são os americanos que fazem uma campanha, que é o agro-americano que faz um lobby internacional para dificultar o trabalho nosso. E a gente cai nesse truque o tempo todo. O Brasil sempre cai. Então, assim, eu não duvido, sendo muito sincero, que haja um trabalho de lobby internacional, porque isso acontece. Eu conversei com a Confederação Nacional da Agricultura, e quem quiser dar um Google nisso, é só procurar pela campanha Farms Here, Forests There, que significa fazendas aqui, florestas lá. Em que eles, né, as associações de fazendeiros dos Estados Unidos trabalham para preservar as florestas aqui, enquanto eles ficam com as fazendas lá. É apenas uma destruição econômica de um adversário. Então é um discurso sofisticado e é um trabalho de sabotagem sofisticado que é feito contra nós. Isso não será aceito no governo nosso. Pois é. E aí vem uma questão, a gente vê hoje muitos auxílios. Se você pegar a média de renda dos fumicultores, né, do produtor de tabaco, ela é bem acima do que a média de outras questões. E aí você quer tirar uma cultura que é rentável, e você quer dar o quê para essas pessoas? Quer dar uma assistência também em dinheiro e manter eles assim? Eu acho que isso é totalmente errado, né? Quando a gente tem uma cultura que é próspera e automaticamente teriam outras culturas que seriam também muito viáveis, só que a gente às vezes não tem esse apoio como deveria. Sabe o que eles querem? Eles querem vocês endividados. Eles querem que vocês percam a propriedade de vocês endividados. Porque se você tem uma cultura rentável, significa que você consegue pagar os seus financiamentos, que você consegue fazer os investimentos, você consegue manter sua propriedade. Vocês querem vocês endividados, eles querem que o banco leve depois, eles querem colocar as fazendas e os sítios das pessoas depois num programa de reforma agrária. Aí eles vão colocar umas pessoas que não têm nenhuma cultura de campo e eles vão favelizar o campo. Eu já rodei o Brasil em inúmeros assentamentos. Não tem produção aquilo é uma favelização do campo. E é isso que eles querem, porque eles são inimigos de quem trabalha e produz. O trabalho deles é o trabalho de sabotagem pura e simples. E sim, eles gostariam de ver um homem como você, que é um homem capaz, mendigando por uma assistência. É isso que eles fazem com as pessoas no Nordeste. Eu vi isso. E olha só, eu vi pequenos produtores lutando, ralando para trabalhar. Mas é difícil. E quando é difícil e o governo tá ali dificultando, você acaba uma hora cansando. As pessoas saem das propriedades delas, não mantêm a tradição de pai para filho. Né? Você tá aqui na 4ª geração. Você tá me Eu sou a 3ª e minha filha é a 4ª geração. Eles querem quebrar essas tradições. Veja, a destruição do vínculo entre o homem e a terra é uma das maneiras mais simples e trágicas de você destruir uma determinada cultura. Você destrói as tradições dessa cultura quando você faz isso. E, bom, eles estão com esse trabalho já há bastante tempo. Então, nós temos que quebrar, na verdade, a lógica de trabalho deles, que é uma lógica de sabotagem. Eu enxergo apenas dessa maneira. Porque eu sou uma pessoa do campo político, ou seja, eu atuo politicamente, fiz uma faculdade de direito em que eu convivi com grandes cabeças da esquerda brasileira. Eu entendo a lógica deles. Eles pensam em guerra o tempo todo. Todo é um xadrez e é um campo de batalha, porque tudo para eles são relações de poder. Então não tem a ver. Você vai mostrar os números da produção de vocês, e é impressionante, o Brasil em primeiro e tal. Eles não ligam, eles não ligam. É irracional. Porque o que eles ligam são sobre as relações de poder que eles podem criar. E mais, se for favorável para eles ter a turma deles produzindo tabaco, eles vão produzir e vão falar que é bom. Repara que quando eles falam da produção do MST, sempre a produção é boa. É legal, é orgânico, é melhor. Sim. Quer dizer, se o agricultor é o agricultor deles, o agricultor é bom. Se o agricultor não é deles, o agricultor não é bom. Se o produto do agricultor que não é deles é melhor do que o produto do agricultor deles, passa a ser ruim só porque eles vão falar que é ruim. É assim que essa gente funciona. Então a gente não pode dar quartel na batalha contra esses caras. É uma batalha longa e dura. E o que você falou ali, nós temos um exemplo nítido na região já nesses últimos anos. A colônia está ficando velha na nossa região, eu acho que isso não é diferente em outros lugares. Porque muitas vezes os filhos saem, vão para a cidade, os pais continuam, chega a certa idade, eles vão parando automaticamente e as propriedades vão parando de produzir. Isso já é fato. Vou pegar um exemplo meu, vou pegar o lado da minha mãe, que foram 7 irmãos. Meu avô e minha avó criaram 7 filhos na lavoura.
Esses 7 filhos, 6 deles são casados, um não casou. E esses 7 filhos igual, um que não casou também continuou na roça, todos eles criaram seus filhos da roça, onde o tabaco fazia parte, mas a subsistência também. Só que hoje, onde eu me enquadro nos netos, somos 12. Só 2 estão na lavoura, eu e mais um primo meu. Os outros 10 estão muito bem hoje, estão formados em outras atividades, mas estão na cidade. Então ficaram só 2. E aí você pega isso, e daqui a alguns anos nós vamos ter problemas em termos produtividade, porque está acabando essa parte de pessoas que estão trabalhando. E isso vem de anos onde incentivos não houve, onde houve dificuldades, e o jovem foi migrando para ter uma vida mais fácil na cidade. E aí, para tu retornar, fazer voltar, isso não é da noite para o dia, leva anos. Posso dar uma opinião minha de um cara distante do universo do campo, mas dentro do universo de coisas que eu gosto de discutir? Eu conheci você hoje, né? Rapidamente eu consigo perceber, e esse é um dos meus fortes, talentos nas pessoas, né? Inteligência verbal, capacidade de trabalho, inventividade. Você é uma pessoa que provavelmente tem um QI alto. Entendeu? O que eu quero dizer? As pessoas da tua família devem ser pessoas capazes. E, naturalmente, tem um processo que chama brain drain, que é o dreno dos cérebros. Os grandes centros urbanos drenam os cérebros das cidades menores, e essas pessoas saem do campo e vão para cidades maiores para se tornar médico, para se tornar engenheiro, para ocupar postos, para se tornar empresário, para ocupar posições bem colocadas. E o campo, ele não pode ser permanentemente drenado. Ele só é drenado se as atividades que as pessoas têm no campo não são lucrativas. Então, manter o capital humano de alta qualidade no campo é sobre fazer o campo no Brasil ser um campo tech, ser um campo inteligente, ser um campo com valor agregado e que faça valer a pena você ser que seja um pequeno produtor rural. Tem algo de errado quando o Brasil, que é um dos países que são melhores para se plantar, e estou falando de diversas culturas, ele perde o seu capital humano. Então, o que você descreve aqui é um erro, vamos colocar um erro de origem, um vício de origem de um país como o Brasil. Porque as margens podem ser mais altas. Eu estava dando um exemplo, tudo que ferra o agro no Brasil. Vai da energia elétrica, do preço dos combustíveis, da cadeia de impostos, da falta de financiamento para determinados tipos de maquinário, vai para a falta de infraestrutura, vai para a falta de uma indústria nacional de fertilizantes. Então, sem eu entrar, por exemplo, num novo plano safra, tem todos esses elementos que incidem e que se você pegar o que você pode gerar de margem em atuar bem, como qualquer outra nação de primeiro mundo atua, você poder transformar o campo em algo muito mais rentável. E ele só não é mais rentável porque a gente não ataca sistemas. Então, por que eu tenho que comprar fertilizante da Rússia ou do Irã? Porque boa parte vamos dizer, da matéria-prima do fertilizante vem da Rússia e do Irã, que estão em guerra. Ora, eu poderia ter aqui, o Brasil tem matéria-prima para isso. Agora, essas ONGs internacionais não deixam. A gente não consegue investir em infraestrutura que a gente só gasta com custeio por parte do Estado. A gente não consegue investir em infraestrutura energética, porque hoje é um inferno. Mesma coisa, o licenciamento ambiental você precisa, é um caos. É um caos. Tudo é caótico. O dinheiro é caro porque o governo gasta mal, os juros é alto. Você não tem linhas de financiamento para aumento de produtividade. Então, tudo aqui é infernal. Se você tira esse elemento infernal, a quantidade de margem que vai sobrar, e essa margem vira reinvestimento. Reinvestimento aumenta a produtividade aumenta a lucratividade aumenta o reinvestimento, aumenta ganhos em cadeia. A gente poderia estar tendo essas pessoas, que são, vou dar um exemplo dos teus familiares, que poderiam estar aumentando essa atividade produtiva no campo, aqui no campo. Só que não, isso não acontece. Acabam procurando a cidade porque eles acabam tendo, vamos dizer, expectativas de desenvolvimento humano melhor na cidade. E isso, eu acho que isso é triste, como um todo. Eu realmente acho que é. Bem, nós estamos com Renan Santos, pré-candidato à presidência do Brasil. Ele está em visita pela região e é uma conversa bem descontraída. Hoje eu recebi ele para conhecer um pouquinho da nossa propriedade e essa